Você já passou por uma tempestade? Não uma daquelas que molham a pele, mas daquelas que encharcam a alma, que não caem do céu, mas brotam do coração. A tempestade do medo que paralisa, da perda que corrói por dentro, do silêncio de Deus, aquele silêncio que ecoa mais alto do que 1000 trovões. Quando oramos e nenhuma resposta vem, quando clamamos e o céu parece fechado, quando tudo ao redor desmorona e sentimos que estamos sozinhos no meio do mar revolto. Essas são as tempestades que não aparecem nas previsões, mas que todos um dia enfrentamos. Hoje convido você a embarcar comigo em uma das cenas mais intensas e arrepiantes de toda a Bíblia. Uma noite escura, um barco frágil, um mar furioso e um grupo de homens apavorados tentando sobreviver a uma tempestade que parecia não ter fim. Mas ali, no meio do caos, algo extraordinário aconteceu. Uma travessia marcada pelo medo se transformou em palco de um dos maiores milagres já testemunhados. Porque naquela noite o poder de Jesus não apenas acalmou as ondas, ele revelou, de forma inquestionável, quem está realmente no controle, não só do mar, mas também da nossa vida. O sol se punha lentamente no horizonte do mar da Galileia, tingindo o céu com tons dourados, alaranjados e lilazes, como se o próprio Criador estivesse pintando uma despedida do dia. A brisa suave da tarde acariciava os rostos cansados dos discípulos, trazendo o cheiro salgado da água e o som leve das ondas. Jesus, sereno, havia passado horas entre a multidão, ensinando com autoridade, revelando os mistérios do reino, através de parábolas que despertavam o coração e desafiavam o entendimento. Cada palavra pronunciada por ele era como semente lançada em solo fértil, palavras que curavam, confrontavam e transformavam. E agora, com o dia chegando ao fim, uma nova travessia os aguardava. Uma jornada que não apenas os levaria ao outro lado do lago, mas ao limite de sua fé, curando, transformando vidas. Mas de repente ele vira-se para os discípulos e diz: "Vamos passar para o outro lado." Sem hesitar, eles obedecem. Entram no barco, cansados, mas em paz. Afinal, estavam com o Mestre, com Jesus no barco. O que poderia dar errado? No meio da travessia, o inesperado. As nuvens se fecham rapidamente. O vento sopra com violência. As ondas se agitam. E em minutos, o barco é engolido por uma fúria descomunal. A água invade o casco. As madeiras rangem. O barco balança como um brinquedo nas mãos da tempestade. E os discípulos, homens experientes do mar, tremem, gritam, desesperam-se. Onde está Jesus? Dormindo, sim, dormindo. Deitado sobre uma almofada na popa do barco. Em meio ao caos, o príncipe da paz descansa. Deitado sobre uma almofada na popa do barco. Em meio ao caos, o príncipe da paz descansa. Como alguém consegue dormir em meio à tormenta? O medo toma conta, mestre. Não te importa que pereçamos. Era mais que um grito de socorro. Era uma acusação velada. Era como dizer: estamos afundando. E o Senhor dorme. Quantas vezes você já se sentiu assim? Em meio à sua tempestade, clamando, gritos que cortam o som do vento e das ondas. Desespero nos olhos dos discípulos, mãos agitadas, corações acelerados. Eles haviam visto milagres, ouvido parábolas, seguido o Mestre. Mas agora, no meio do caos, parecia que estavam sozinhos. E Deus? Onde está Deus quando a água invade o barco? Quando o medo afoga a fé, o silêncio de Jesus parecia ensurdecedor. Mas então, ele se levanta, não com pressa, como quem foi surpreendido. Não com medo, como quem não tem o controle, mas com majestade, com autoridade, com a calma de quem domina os ventos e conhece cada gota do mar. Ele se ergue como rei sobre as águas e o impossível está prestes a acontecer.
Ele olha para os ventos, encara as ondas, ergue a voz e diz: cale-se, aquiete-se. E então, silêncio. O vento cessou, o mar se acalmou, tudo se fez paz. Foi como se até a natureza reconhecesse a voz de seu Criador. Os discípulos não sabiam o que dizer. Antes, temiam a tempestade. Agora, temiam aquele que acalmou a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles estavam com Jesus todos os dias. Viram milagres, ouviram parábolas, mas agora enxergaram quem ele realmente era. Ali, no meio do mar, descobriram que não era apenas um profeta. Era o Filho de Deus. E você? Está no meio de uma travessia? As águas estão invadindo seu barco? O vento está soprando forte demais? Talvez você esteja clamando: Senhor, não te importas que eu pereça? Mas o mesmo Jesus que acalmou o mar é o que está com você agora. Mesmo quando ele parece dormir, ele está no controle. O silêncio dele nunca é abandono. Às vezes, é apenas um convite à fé. Essa história nos ensina que nem sempre a obediência a Jesus nos livrará das tempestades, mas nos garantirá sua presença dentro do barco. A fé é forjada no meio da crise. O silêncio de Deus não é indiferença, é preparação para um milagre. A tempestade não era o fim, era o palco para uma revelação. Que tipo de tempestade você está enfrentando hoje? Financeira, familiar, espiritual? Lembre-se, o mar pode rugir, o céu pode escurecer, mas se Jesus está no barco, você não vai afundar. Confie, espere, clame, e quando ele se levantar, tudo vai se aquietar. Porque não importa o tamanho da tempestade, me importa quem está com você dentro do barco. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal para mais experiências bíblicas narradas com emoção e fé. Nos vemos na próxima história. Que a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, seja como um sopro suave sobre as tempestades que habitam o seu coração. Que, mesmo quando os ventos do medo soprarem forte, quando as ondas da ansiedade ameaçarem te afogar, Volca-se e lembre, há um Jesus no seu barco. E quando ele fala, até o mar se cala. Que cada inquietação interna seja silenciada pela voz de aquele que domina o céu e a terra. Que a presença dele transforme o caos em calmaria do Vida MFei e a angústia em descanso.